Existe um jeito de remover o acúmulo de carbono do motor sem gastar um único centavo, e não tem nada a ver com qualquer produto que você compra. É só como você dirige. Só isso. Sem ferramentas, sem aditivos, sem conta de mecânico. Então, por que mecânicos treinados na Alemanha fazem uma viagem específica na estrada antes mesmo de diagnosticar um problema de carbono? Eles não estão só passeando. Eles seguem uma rotina precisa. Rotação exata, minutos exatos, distância exata. Por exemplo, manter 3.000 RPM por 20 minutos em uma estrada plana já é o suficiente para queimar parte da carbonização leve. O segredo está em manter uma carga de motor constante, sem acelerações bruscas, para o calor atingir os depósitos de forma uniforme. Vou te dar esses números. Todos eles. Mas primeiro você precisa entender por que seu motor está enchendo de carbono. Porque quando você sabe a causa, a solução faz sentido, e você nunca mais cairá nos mitos que pioram o problema. Vamos começar com o real motivo de os motores com injeção direta entupirem mais rápido do que qualquer motor de 20 anos atrás. O acúmulo de carbono é basicamente resíduo queimado que reveste a parte de trás das válvulas de admissão, restringindo o fluxo de ar e sufocando o desempenho. Motores antigos usavam injeção no porto. O combustível era pulverizado diretamente nas válvulas de admissão e toda vez que você ligava o carro, esse spray lavava os depósitos de carbono. Na prática, a gasolina funcionava como um solvente natural, mantendo as válvulas limpas por décadas. Os motores a etanol também sofrem menos com isso, pois o álcool tem propriedades detergentes ainda mais fortes. A injeção direta mudou tudo. Agora o combustível é injetado direto na câmara de combustão, bypassando completamente as válvulas. Isso significa que a única coisa que costumava manter as válvulas de admissão limpas, o próprio combustível, nunca mais as toca. Em vez disso, o que atinge essas válvulas é o vapor de óleo e gases não queimados recirculados através do sistema PCV. Com o tempo, esse vapor assa no metal quente e endurece formando uma camada espessa e pegajosa de carbono. É exatamente por isso que os motores com injeção direta são especialmente propensos a esse acúmulo, algo que os carros mais antigos com injeção no porto quase nunca enfrentavam. Não importa quão suavemente você dirija ou com que frequência troque o óleo. O problema está no próprio projeto da válvula. Estudos mostram que mesmo motores bem cuidados acumulam depósitos significativos após 30.000 quilômetros. É uma falha inerente ao sistema de injeção direta que exige soluções mecânicas específicas. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas erra no momento em que percebe uma marcha lenta e irregular ou perda de potência. Eles acham que a solução é simples: pisar fundo no acelerador, esticar as marchas e soprar o carbono para fora. Acelerações fortes não limpam o carbono das válvulas, só queimam mais combustível enquanto os depósitos permanecem intocados. As fontes são consistentes. Pisadas agressivas no acelerador não são o truque. O que funciona é uma carga constante e contínua. Não é sobre o quão duro o motor trabalha por alguns segundos. É sobre o quão consistentemente ele trabalha por minutos seguidos. Nem mesmo o combustível premium com detergentes resolve aqui, porque esses detergentes passam pelos injetores de combustível, não pelas válvulas de admissão. É por isso que muitos motoristas gastam dinheiro com aditivos no tanque e não vejam resultado algum nas válvulas. Na prática, os depósitos continuam acumulando, exigindo uma abordagem completamente diferente. É por isso que alguns motoristas colocam aditivos na admissão e ainda assim não veem melhora nenhuma nas próprias válvulas. E para motores turbo com injeção direta, o problema de acúmulo fica ainda mais perceptível, porque o turbo lag expõe rapidamente um funcionamento irregular. Essa distinção, carga constante ao longo do tempo, não rajadas curtas, é todo o segredo do método que os mecânicos realmente usam. E é de graça. A resposta não é intuitiva, mas é exata, e quando você vir os números, entenderá por que a maioria erra isso. Vamos detalhar o método da rodovia gratuita passo a passo. Primeiro, certifique-se de que o motor esteja totalmente aquecido antes de pegar a estrada. Um motor frio sob alta carga pode causar mais danos do que benefícios, então deixe a temperatura do líquido de arrefecimento estabilizar antes de começar. Aqui está o método exato, passo a passo, sem achismos. Pense nisso menos como dirigir e mais como dar ao motor um treino longo e constante, em vez de sprints curtos. Passo 1. Certifique-se de que o motor esteja totalmente aquecido antes de entrar na rodovia. Um motor frio operando com carga alta pode fazer mais mal do que bem,
Então deixe a temperatura do líquido de arrefecimento estabilizar primeiro. Viagens curtas onde o motor mal chega à temperatura são, na verdade, um dos maiores responsáveis pelo acúmulo de carbono. Passo 2. Encontre um trecho limpo de estrada, sem trânsito, sem para-e-anda, sem semáforos. Idealmente, escolha um horário de menor movimento, como no meio da manhã ou à noite, para garantir que a pista esteja realmente livre. O trânsito força desacelerações e acelerações constantes, que é o oposto do que esse método precisa. Você precisa de pelo menos 15 a 20 km de estrada aberta para executar isso corretamente. Obviamente, respeite os limites de velocidade, o objetivo é carga constante, não velocidade. Passo 3. Escolha uma marcha e mantenha-a. Nada de ficar trocando para cima e para baixo atrás da relação perfeita. Trocar de marcha constantemente altera a carga do motor a cada momento, o que anula todo o propósito de uma condução sustentada. Mantenha o motor girando estável entre 2.500 e 3.500 RPM. Essa faixa é o ponto ideal para a maioria dos motores a gasolina. Nela, a temperatura dos gases de escape sobe o suficiente para começar a queimar os depósitos de carbono nas válvulas e nos pistões. Essa faixa mantém carga suficiente no motor para gerar calor e fluxo de ar reais, sem levar ao giro máximo. Nessa janela, as temperaturas dos gases de escape sobem o suficiente para ajudar a soltar os depósitos, e o fluxo de ar pelo duto de admissão aumenta significativamente. Passo 4. Segure essa carga por 20 a 30 minutos seguidos. No mínimo 20 minutos, 30 se conseguir, em uma rodovia que permita manter esse ritmo sem interrupções. Esta é a parte que o pessoal pula. 5 minutos não adianta nada. Você precisa de tempo sustentado sob carga. O que acontece é que a temperatura do motor precisa se estabilizar por um período prolongado para que os depósitos de carbono comecem a se soltar de fato, e isso só ocorre depois de pelo menos uns 15 minutos de regime constante. Alguns motoristas tentam por 5 ou 10 minutos, perdem a paciência e desistem, pensando que não funciona. Mas as fontes são específicas. 20 a 30 minutos é a janela que realmente faz diferença. E durante todo esse processo, evite o que uma fonte chama de pisar e aliviar. Pisar fundo no acelerador e depois soltar. Esse movimento de vai e vem no acelerador é exatamente o hábito que mantém o carbono parado, sem se desprender. Cada vez que você pisa no acelerador e tira o pé, você eleva a pressão por um segundo e depois a derruba completamente. O motor nunca entra naquele fluxo contínuo que realmente ajuda a limpar os depósitos. É como tentar lavar um prato com jatos intermitentes de água. A sujeira não sai. Você precisa de um fluxo constante para que a temperatura e a pressão se mantenham altas o suficiente para queimar o carbono acumulado. Pressão suave e constante no pedal é o objetivo principal. Imagine seu pé descansando em uma posição no pedal por todo o trecho, sem pisadas bruscas, sem aliviar. Após cerca de 10 minutos de direção constante, você pode introduzir pequenas variações na rotação. Nada dramático, apenas mudanças suaves que mantêm o turbo ativamente trabalhando, sem explosões de acelerador ociosas. Pense em leves empurrões no pedal, não em puxadas de aceleração total, apenas o suficiente para alterar ligeiramente o fluxo de ar. Esse movimento sutil faz o turbo variar sua pressão, evitando que ele fique estagnado numa rotação fixa, o que pode ajudar a assentar os anéis de pistão de forma mais uniforme durante o amaciamento. Para motores turbo especificamente, isso mantém a pressão de turboalimentação em ciclo, o que ajuda a mover mais ar pelo trato de admissão. Outra fonte coincide quase exatamente com isso. Aquecimento completo, marcha estável, 2.500 a 3.500 rotações, 20 a 30 minutos. Duas fontes separadas chegando a quase os mesmos números não é coincidência. É o mesmo princípio subjacente. Sem aceleradas bruscas. Sem para-e-anda. Apenas uma longa, monótona e constante direção. Parece banal. É exatamente por isso que a maioria dos motoristas nunca tenta. Não há nenhum truque chamativo aqui, nenhuma fórmula secreta, apenas física, calor, fluxo de ar e tempo. O segredo está em respeitar os processos térmicos e mecânicos do motor novo, deixando que cada componente se ajuste naturalmente sem forçar situações extremas que possam causar desgaste prematuro. Isso não é uma invenção alemã com um nome secreto, é um princípio de condução sob carga que aparece em várias fontes. Não há um único programa alemão verificado por trás disso.
É simplesmente o tipo de direção constante e sustentada comum em longas rodovias europeias. Mas a forma como é apresentado na Autobahn, onde a velocidade constante em rodovia é apenas direção normal, é o que faz com que isso se destaque. Faça isso consistentemente, e você estará dando ao seu motor exatamente as condições necessárias para combater o acúmulo, de graça. Sem jateamento de nós, sem frasco de aditivo, sem visita à oficina, apenas do jeito que você já dirige para o trabalho, ajustado ligeiramente. Mas tem um porém. A maioria das pessoas que tenta isso ainda faz errado. Na verdade, muitos acreditam que basta acelerar fundo de vez em quando. Mas o segredo está na constância da carga, não na velocidade máxima. Sem a rotação certa e o tempo adequado, o efeito de limpeza praticamente desaparece. E um erro específico pode desfazer todos os 20 minutos que você acabou de passar na rodovia. A seguir, os erros exatos que cancelam silenciosamente tudo o que você acabou de fazer. Então aqui está o erro número 1. Acelerar o motor com força, depois aliviar, depois acelerar de novo. Isso não é carga constante, é apenas ruído para a sua EQ. O objetivo dessa dirigida é uma pressão constante e previsível no motor. Isso mantém o turbo funcionando na eficiência máxima e evita ciclos térmicos desnecessários que podem reduzir a vida útil do motor. Toda vez que você afunda o acelerador e levanta, interrompe essa pressão. Você reseta o cronômetro. O turbo precisa dessa pressão para ficar girado. Cada ciclo de acelerar e levantar faz ele desacelerar de novo, bem quando estava começando a funcionar. Erro número 2. Fazer isso no trânsito de para e andar. Se você está freando a cada 30 segundos, nunca está construindo carga sustentada. Você pode estar na estrada, mas se é hora do rush e você está andando a 15 km por hora, essa não é a dirigida. Você precisa de estrada aberta, e não de um estacionamento com placa de limite de velocidade. O trânsito intenso impede a construção de carga térmica adequada, essencial para carbon cleaning. Entradas de rodovia cheias de carros também não vão funcionar. Você precisa de um trecho onde possa manter velocidade por minutos reais, não segundos. Erro número 3. Pisadas no acelerador. Algumas pessoas pensam que afundar o pé por alguns segundos de vez em quando é o mesmo que rotação constante. Não é. Uma pisada rápida pica o combustível e a carga por um segundo, e depois cai de volta. Seu motor mal tem tempo de reagir antes de você tirar o pé do acelerador de novo. Isso é o oposto do que esse método precisa. Mesma lógica do stop and go. Picos breves não criam o tipo de fluxo contínuo que realmente ajuda a limpar qualquer coisa. E erro número 4. Aquele que quase todo mundo comete sem perceber, viagens que são curtas demais. Muita gente acha que 5 minutos na estrada já resolvem, mas isso não passa de um passeio. O motor precisa de tempo para atingir a temperatura ideal de operação e sustentar a rotação variável por um período significativo. 5 minutos na rodovia não são 15 a 20 quilômetros. 10 minutos não é o suficiente para alcançar aquela janela onde a pequena variação de rotação realmente ajuda. Se você está saindo na próxima saída depois de 5 minutos, você nem terminou a fase de aquecimento, muito menos o ciclo de carga real. Tem também um quinto hábito que estraga tudo silenciosamente. Ficar trocando de faixa constantemente, tocando no freio para cada carro na frente, tratando a rodovia como um videogame em vez de um cruzeiro estável. Cada uma dessas pequenas correções quebra o ciclo de carga que você está tentando construir. O motor precisa de um regime estável, sem interrupções bruscas, para que a variação de rotação consiga promover a limpeza dos depósitos. Qualquer frenagem ou aceleração desnecessária reinicia o processo. É exatamente por isso que tanta gente tenta isso uma vez. Não nota nenhuma diferença e conclui que a coisa toda é um mito. Eles aceleram demais, pegam trânsito, pisam fundo no acelerador ou simplesmente não dirigem por tempo suficiente. E aí eles culpam o método em vez da execução. O método não está quebrado. A execução estava. Escolha um trecho livre, ajuste o piloto automático e deixe o motor fazer o mesmo trabalho constante durante todo o tempo, sem brincadeiras, sem paradas. Mas aqui está a parte que ninguém quer admitir, inclusive alguns canais que vendem esse truque como uma solução milagrosa. Esse método tem um limite. E se você já passou desse limite, nenhuma quantidade de rodagem em estrada vai te salvar. Na verdade, é como remover ferrugem com pano seco. Se a camada já está espessa, não adianta esfregar mais.
O dano já está consolidado e precisa de intervenção química ou abrasiva. O que esse ciclo de condução realmente faz é mitigar e prevenir. Ele evita que os depósitos se acumulem tão rápido e pode ajudar a soltar acúmulo leve e recente antes que ele endureça. Pense como escovar os dentes. Retarda a deterioração, mas não reverte uma cárie que já está lá. É isso. Esse é o alcance honesto do que a condução com carga constante realiza. Se os depósitos de carbono já estão grossos, queimados e instalados nessas válvulas de admissão por dezenas de milhares de quilômetros, essa rodagem não vai removê-los. É como querer limpar um forno sujo apenas passando vapor. A crosta só sai com solvente ou jateamento. Motores de injeção direta têm um problema específico aqui. O combustível é pulverizado diretamente no cilindro, não sobre as válvulas de admissão como nos motores antigos. Motores antigos pulverizavam combustível no porta de admissão, e então a gasolina literalmente lavava as válvulas toda vez que você dirigia. A injeção direta pula essa etapa completamente. Isso significa que não há gasolina lavando essas válvulas para mantê-las limpas. Vapor de óleo e gases de blow-by se depositam ali, e com o tempo, eles cozinham formando uma casca dura de carbono. Uma viagem na estrada gera calor e fluxo de ar, mas não tem nem de perto a força mecânica necessária para remover depósitos que já endureceram. Agora, aqui está o mito que precisa morrer de vez. A ideia de que um aditivo de combustível, derramado no tanque, vai dissolver aquela camada endurecida nas válvulas de admissão. Não funciona assim, e você vai entender por quê. Esses aditivos são ótimos para limpar bicos injetores e câmaras de combustão, mas não têm acesso físico à parte suja das válvulas. É como tentar lavar o exterior de uma garrafa colocando detergente dentro dela. Não vai. E aqui está o porquê. O aditivo viaja pelo sistema de combustível e pela câmara de combustão. Ele nunca toca a parte de trás da válvula de admissão, porque é exatamente essa parte que o combustível da injeção direta não alcança. O mesmo problema que causa o acúmulo de carbono é a mesma razão pela qual os aditivos não conseguem limpá-lo. Produtos como Chevron Techron, Cia Foam e BD 4004K funcionam dentro do sistema de combustível e na câmara de combustão. Esse é o território real e verificado para eles. A Liquimole até faz uma versão comercializada especificamente para limpeza de válvulas, mas mesmo essa funciona pelo lado do combustível, não raspando fisicamente a parte de trás de uma válvula fechada. Aditivos podem ajudar a manter seus injetores e o sistema de combustível limpos. Esse é um benefício real e faz diferença. Na prática, eles atuam como detergentes suaves que previnem a formação de depósitos leves, mas não conseguem remover incrustações já formadas. Alguns motoristas até instalam um catch can de óleo para reduzir a chegada de vapores à admissão. É prevenção, não remoção. Mas pedir para um aditivo remover carbono queimado dos seus dutos de admissão é pedir que ele faça um trabalho para o qual nunca foi projetado. Se você tem alguns milhares de quilômetros de acúmulo leve, o método de rodovia e uma boa rotina de aditivos podem realmente manter as coisas sob controle. Mas se seu motor já está com marcha lenta e irregular, hesitação ou perda notável de potência, dirigir na rodovia por 20 minutos não vai reverter isso. Nesse ponto, você não está mais lidando com prevenção. Você está lidando com um trabalho de limpeza mecânica. A diferença é crucial. A prevenção mantém o motor limpo, mas a remoção exige abrasão física e ferramentas específicas. O que nos leva ao verdadeiro conserto para depósitos tão severos? O único método que remove fisicamente o que já endureceu, e não é algo que você coloca no tanque. Jateamento de casca de noz é exatamente o que parece. Uma máquina chamada jateadora de noz dispara cascas de noz trituradas contra seus dutos de admissão usando ar comprimido. As cascas são duras o suficiente para raspar o carbono queimado, mas macias o suficiente para não danificar o metal por baixo. Isso não é um hack duvidoso da internet, é um serviço real oferecido por oficinas, com ferramentas dedicadas construídas especificamente para esse trabalho. Um caso documentado envolveu um Valor GTI MK7, um carro conhecido pelo acúmulo de carbono nas válvulas de admissão devido à injeção direta. O proprietário removeu completamente o coletor de admissão, expondo as válvulas cobertas por depósitos pretos, espessos e crocantes. É impressionante como esses depósitos podem reduzir o fluxo de ar e prejudicar o desempenho do motor, exigindo uma limpeza profunda. Antes de tocar em qualquer coisa, eles usaram um aspirador de pó para controlar a bagunça,
porque carbono solto e casca de noz vão para todo lado rapidamente. Gantinhos foram usados para raspar os pedaços mais grossos manualmente antes mesmo de ligar a jateadora de casca de noz. Limpa-freio ajudou a dissolver o resíduo oleoso que segurava o carbono, fazendo a raspagem mecânica funcionar de verdade. Eles até improvisaram um funil com uma garrafa de refrigerante cortada para direcionar as cascas de noz e os detritos para longe dos portos abertos. Então veio o ar comprimido e as cascas de noz, jateando cada válvula individualmente até o metal nu aparecer novamente. Esse processo é tão eficaz que muitos consideram o padrão ouro para a limpeza de válvulas em motores com injeção direta. Todo o processo para um único motor pode levar algumas horas, já que cada válvula precisa ser tratada individualmente, não todas de uma vez. Aqui está a etapa de segurança crítica que quase todo mundo esquece. As válvulas de admissão devem estar completamente fechadas antes de jatear qualquer coisa. Se uma válvula estiver aberta durante o jateamento, detritos de casca de noz podem cair diretamente na câmara de combustão. Essa contaminação pode riscar as paredes do cilindro ou danificar o pistão, transformando um serviço de limpeza em uma retífica do motor. É exatamente por isso que jateamento com casca de noz geralmente fica para as oficinas com as ferramentas certas e a paciência para fazer isso válvula por válvula. O jateamento com casca de noz não vai consertar junta queimada ou anéis desgastados, mas para depósitos nas válvulas é considerado o padrão ouro. É o método mais eficaz, pois remove até os depósitos mais duros sem danificar as superfícies metálicas, algo que aditivos ou combustíveis especiais não conseguem fazer. É mais sujo e demorado do que qualquer frasco de aditivo, mas remove fisicamente o acúmulo que nenhum ciclo de condução jamais conseguiria. Algumas oficinas cobram várias centenas de dólares por esse serviço, que é exatamente porque entender a prevenção é tão importante. Se você pegar o acúmulo cedo com condução constante em estrada, talvez nunca precise pagar por esse tipo de intervenção. Mas uma vez que o carbono endurece naquela camada grossa parecida com alcatrão, nenhuma mudança no estilo de condução o reverte. Nesse ponto, o jateamento com casca de noz não é exagero. É o único método que realmente alcança cada superfície de válvula individualmente. E isso levanta a próxima questão. Se o jateamento com casca de noz é a opção nuclear, existe algo intermediário que realmente funcione? Alguns aditivos de combustível prometem limpeza parcial, mas raramente removem depósitos já carbonizados, exigindo múltiplas aplicações para fazer diferença. É aí que entram os aditivos de combustível. Não como uma cura milagrosa, mas como ferramentas legítimas de manutenção quando usados consistentemente. Chevron Terron, Siafoam, BD44K e o limpador de válvulas da Liquimoli são produtos com um histórico de realmente fazer alguma coisa. Eles não vão remover anos de carbono endurecido das suas válvulas de admissão, mas ajudam a manter injetores e câmaras de combustão mais limpos ao longo do tempo. Um vídeo de comparação popular testou Berryman, Siafoam, Motor Power e CSC de DI lado a lado para ver qual realmente cortava os depósitos melhor. Os resultados variaram conforme o produto e o motor, o que mostra algo importante. Nenhum vidro é uma solução universal. Na prática, o que funciona num motor pode ser ineficaz no outro, dependendo do tipo de depósito e da temperatura de operação. A base real, no entanto, começa ainda mais simples do que qualquer aditivo: usar gasolina de qualidade que realmente contenha detergentes. Combustível barato com pacotes mínimos de detergente contribui para o acúmulo exato que discutimos durante todo este vídeo. Para motores com injeção direta especificamente, um catch can de óleo é outra medida preventiva que vale a pena considerar. Ele intercepta o vapor de óleo antes que ele recircule pelo sistema de admissão, que é uma das principais fontes de depósitos nas válvulas. Então aqui está a hierarquia, da menos para a mais invasiva. Combustível de qualidade e catch cans previnem o acúmulo antes que ele comece. Dirigir em rodovia com carga reduz o acúmulo que já está se formando. Aditivos oferecem suporte de manutenção leve ao longo do caminho. É como escovar os dentes. Não substitui uma limpeza profissional, mas atrasa a placa. E a limpeza por jateamento de noz é reservada para depósitos que já ultrapassaram o ponto sem retorno. Saber em qual estágio você está muda tudo sobre como você aborda a manutenção, em vez de chutar. Se seu carro funciona bem e você está sendo proativo, combustível de qualidade combinado com o método de rodovia provavelmente cobre você completamente.
Se você já está notando hesitação ou marcha lenta irregular, aditivos podem te dar um tempo, mas não são mais uma solução real. E se você está no ponto de perda mensurável de potência, você está olhando para jateamento de nós, não para outra garrafa da loja de autopeças. A maioria das pessoas nunca pensa nisso até que o carro já esteja sofrendo, e aí as opções baratas já eram. Uma curiosidade: o acúmulo de carbono pode começar a afetar o desempenho já nos primeiros 30 mil quilômetros em motores com injeção direta, mas aí ninguém percebe ainda. O problema é que, quando você sente, a limpeza simples já não resolve mais, e o preço do serviço sobe junto com o grau de carbonização. Então a verdadeira questão é: como você sabe em qual estágio seu motor está agora? É exatamente isso que vamos detalhar a seguir, para que você pare de chutar e comece a tratar seu motor com base no que ele realmente precisa. Então aqui está a hierarquia. Comece com a carga de estrada gratuita, rotação constante, sem custo, sem ferramentas. Se isso não for suficiente, aditivos podem ajudar a manter o que você já limpou, especialmente em motores com injeção direta. E quando os depósitos já estão endurecidos nas válvulas de admissão, a jateamento com casca de noz é a solução de verdade, não um truque. É um processo mais invasivo, mas necessário para remover aquela crosta que nem aditivo resolve. Por isso, muitos mecânicos recomendam inspecionar as válvulas periodicamente. O truque realmente funciona, mas só se você pegar o acúmulo cedo, antes que ele endureça em algo que só dirigir não consegue resolver. Se você quer outra dica de custo zero, vá assistir nosso vídeo sobre o UDLD 40 a seguir, é tão subestimado quanto este aqui.